Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e provavelmente o último vídeo de anime da temporada, mas isso eu explico. No final vamos logo falar dos animes que eu assisti nessa temporada. Foi bem pouco e eu vou começar diferente, eu vou começar com os animes que continuaram da temporada passada, que eu acho que foi o maior motivo pelo qual eu ainda vim aqui fazer essa porra desse vídeo, que é, primeiramente, 86, que faltou 2 episódios porque ainda não tinha saído quando eu gravei aquele vídeo. Por algum imbecil achou que ia ser uma boa ideia dar um hiato de 2 meses, quase 3 na verdade, para 2 episódios de um curto de temporada. Mas ok, porque esses 2 últimos episódios foram assim, fenomenais, simplesmente espetaculares mesmo. Eu chorei que nem um bebê. O penúltimo episódio ali, com o Shin encontrando de volta a Major. Puta merda, como eu chorei naquilo. E, de novo, direção brilhando, produção, indo os flashbacks, a tela indo fechando, ficando com aquelas bordas pretas em cima. Depois, durante a conversa dos dois personagens, a borda muda pra branca. E quando o Shin ele escuta o discurso da Major, de como ele encorajou a Major a seguir em frente, a borda some, como se aquilo que tivesse prendendo, que tivesse limitando a visão do Shin sumisse, abrisse de novo, e o Shin ele encontra um propósito. Caralho, lindo. Por mais que o último episódio, que é mais a conclusão do problema ali, e o começo da nova etapa, agora com a Major ali dentro do país onde os 86 já estavam, é mais pra concluir mesmo, é mais pra dar um desfecho ali pra temporada. E tá, eu adorei igual, né? Teve cenas muito boas, a parte ali que é como se fosse o cachorro eletrônico deles gravando tudo, eles discutindo sobre o novo comandante que eles vão ter ali, e mostrando que eles já sabem quem é, por mais que o episódio mantenha aquele mistério, todo mundo já tá ligado no que vai ser, e chega o final, mano, nossa, como eu chorei, eu chorei junto com os personagens. 86 é perfeito, 86 é perfeito, o melhor anime do ano pra mim, eu não me canso de repetir, porque esse anime foi espetacular, simplesmente espetacular, como eu adoro esse anime. Assim como Osama Ranking, que eu já tinha comentado bastante sobre ele, sobre a questão do Bode, principalmente, e finalizou agora. E, de novo, eu adorei o anime, né? Eu acho que essa questão do Bode eles conseguem manter muito bem, mas eu acho que ele consegue aproveitar melhor a segunda metade do anime, os outros personagens que tem ali. Não que eles estivessem sendo mal aproveitados, mas tinha um destaque muito grande no Bode, e essa segunda parte aproveitou mais o Despa, aproveitou mais o Desha, aproveitou mais a Healing, o Daida, a Miranjo, todos os cavaleiros, né, o Bebin, o que trai o Bode ali no começo, ele aproveita todo mundo ali, todo mundo tem as suas tramas que vai desenvolvendo, que vai se construindo, o mistério envolvendo a Miranjo, o passado do Rei Bosch, é tudo muito bem feito, muito bem construído, o drama do Oukin, que eu acho que poderia ser melhor explorado, é uma coisa que, assim, eu torço muito pra renovarem Osama Ranking pra uma segunda temporada, muito mais porque eu quero ver esse lado do Oukin, porque ele mostra alguns flashbacks, principalmente envolvendo o Desha, que isso é uma coisa que é até explorado na abertura dessa temporada, que mostra o Desha chorando, lembrando ali do Oukin, uma parte, nossa, bonito caralho, velho. E o anime mostra como isso impacta, eu queria muito ver chegando numa conclusão, pra ver o que acontece com... Eu tô muito interessado, e a animação continua linda, o drama ali da Miranjo eu achei muito bom, eu só não achei muito bom a conclusão, o Daida casar com ela, é um negócio que eu falei, mano, isso tá muito errado. E a animação também continua do caralho. A luta do Bode com o Bosse, parece que a Witch ficou, mano, saudade de fazer Shingeki. Bora fazer um negócio parecido aqui nessa porra desse anime? Ficou muito bem animado, muito bem produzido e tal, por mais que seja bem absurdo e tal. É uma cena muito boa. E ainda mantendo aquele carisma que é o que me cativou tanto no começo do anime. Nossa, o Zamarankin é perfeito. Relação entre os personagens, carisma, história. Nossa, tudo. Por mais que ele tenha o jeito idiota, o jeito mais... um jeito mais infantil, mais descompromissado, como se não tivesse muita profundidade, ele tem muita profundidade. Ele tem muitas mensagens, ele tem muitas discussões, e isso é muito bom, isso é incrível. Pra mim ele já era um dos melhores animes da temporada passada, e nessa temporada ele se mantém.
Ele se mantém muito como um dos melhores. Se não for o melhor ainda, porque, porra, tem... Nossa, essa temporada fica complicadinha. Agora, indo para os que eu completei, que são dessa temporada mesmo, que foi só um. Foi só um que foi Sonobisque Doll, alguma coisa. O anime da cosplayer. Cara, esse foi um anime, eu não pretendia ver ele no início da temporada. Na verdade, só tinha um anime que eu pretendia assistir, eu acabei dropando ele e eu acabei pegando Sonobisque Doll, que eu vi algumas pessoas falando bem. A nota dele no My Anime List ali no começo estava muito alta, na verdade ainda tá. E acabou despertando aquele interesse básico. Falei, tô pegando pouca coisa, vamos acompanhar esse também. E eu quase dropei ele no começo, pela questão 8. Né? Eu não tinha visto ali a tag 8 na porra do anime, e isso é uma coisa que me incomodou muito. Mas mesmo assim, mesmo com essa questão do 8, ele foi um anime que eu me mantive assistindo ele até o final, porque ele tem uma temática que eu acho muito interessante, não só a partir do cosplay, mas os diálogos que ele acaba trazendo envolvendo isso, porque é uma personagem que é completamente otaku, ela ama anime, ela ama mangá, ela ama jogos, carambas, e ela se junta a um cara que faz bonecas Hina, que quer ser um ótimo criador de bonecas Hina, fazer os rostos ali, os caramba, e eles acabam se juntando ali porque ele sabe costurar e ela pede pra ele fazer as roupas dela. E nisso acaba gerando uma discussão muito interessante, porque são dois personagens que eles têm objetivos bem opostos, mas eles acabam se unindo porque um entende o modo de pensar do outro. É um anime que ele trata muito sobre você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão. Então o Gojo, ele entende a paixão que a Kitagawa tem por anime, pelos personagens, o que ela vê, o que ela absorve de tudo aquilo. E ele se entrega muito quando ele tá fazendo as roupas por conta disso, porque ele quer corresponder à expectativa da Kitagawa. É um personagem que ele se empolga porque ele vê o outro se empolgando. Eu acho que um dos maiores defeitos, sem ser a parte do Eti, é ele não abordar tanto o Gojo nessa questão da criação de boneca Hina. Ele foca muito mais na questão do cosplayer, ele apoiando como cosplayer, mas ainda assim tem uma evolução muito grande do Gojo, porque ele é um personagem que ele sempre foi limitado em visão. Ele sempre ficou naquilo, eu vou fazer boneca Hina e é só isso, não preciso de mais nada, eu não preciso de mais nada. E a Kitagawa mostra um outro lado. Tanto que tem aquela discussão no episódio 3, que ele fala que depois que ele viu as bonecas que o avô dele fazia, bonito virou uma palavra extremamente rara pra ele. Ele só fala que algo é bonito quando ele acha aquilo maravilhoso. E a gente percebe que a percepção dele vai mudando no decorrer dos episódios quando ele começa a utilizar essa palavra com mais frequência, e quando ele usa, o anime às vezes até para pra você perceber, como por exemplo na cena do trem, que até volta esse flashback, ou na cena da praia. Inúmeras coisas que ele simplesmente se privou, porque ele não conseguia socializar tão bem, porque ele não ligava muito pras outras coisas sem ser boneca Hina, que ele percebeu que ele tava perdendo, e agora ele tá aproveitando porque ele tem alguém pra mostrar isso pra ele. Fora diálogos, como por exemplo na cena do trem mesmo, que a Kitagawa fala que ela adora eventos de cosplay, porque tá todo mundo fazendo aquilo que gosta, aquilo que tem paixão por fazer, e nesses momentos as pessoas parecem que estão brilhando mais. Então esse tipo de discussão é uma coisa que, nossa, eu adorei. Fora o carisma, as interações da Kitagawa com o Gojo, a forma como vai desenvolvendo aquele romancezinho, que por mais que fique mais no lado da Kitagawa, é muito legal. A personagem é muito fofa. A Juju, que entra depois na metade do anime, a irmã dela também, são duas personagens adoráveis. O que mata o anime é a questão do eti. É a questão de forçar essa piada sexual toda hora, ficar mostrando a calcinha da Kitagawa, toda hora mostrar a Kitagawa com uma roupa de ficar em casa sem sutiã por baixo, é a cena do motel, é a cena dele tirando medida, e mano do céu, pra quê? Eu fico muito triste com isso, porque é uma coisa que pra mim vai matando o anime, eu quase dropei ele umas 3 vezes, mesmo ele tendo um monte de coisa que eu tava curtindo, por mais que, é raso, é um problema, eu ainda tava gostando, mas o It me quebrava, mesmo assim eu terminei, e me orgulho, porque esse valeu a pena. E como eu falei que tinha mais outro anime que eu ia assistir, que era novo dessa temporada, e eu dropei, vamos direto pra parte dos dropados, que tem 2 até, né? Um que eu não tava esperando que fosse sair tão cedo assim. O primeiro, que era o que eu já ia ver, é Tribe 9, que é anime do mesmo criador de Danganronpa, então eu acabei pegando porque, eu gostei muito de Akudama Drive, que teve em 2020, e o segundo é o fato que eu realmente me viciei um pouquinho em Danganronpa. Por mais que eu ainda tô devendo o V3, tô devendo anime, tô devendo Another Episode, eu gostei muito de Danganronpa, então eu me interessei em conhecer outros trabalhos do Kodaka. Mas Tribe 9 é uma catástrofe. Ele tem essa ideia
de beisebol sci-fi extremamente violento, que é quase uma briga de gangue, os carambas e tal. E ele é só ruim mesmo, ele não tem carisma, ele não tem muita identidade. Às vezes parece que ele é mais um anime fumado mesmo, porque ele não aproveita bem a parte do esporte, ele não aproveita bem a parte dos personagens, ele não aproveita bem as interações. E pra mim foi só ficando maçante. No terceiro episódio eu já tava meio foda-se pra ele, eu tava quase dropando já. E eu acabei indo pro quarto episódio. E no quarto episódio eu já tava incrédulo, porque no terceiro episódio acontece um negócio e um dos personagens fica meio cabisbaixo e tal. Só que na cena eu pensei que era o personagem ficando mais depressivo. Chega o começo do episódio 4, spoiler, pois se você não quer ouvir essa parte, pula logo pro próximo anime. Mas o Shun, que eu pensei que o Shun só tinha ficado deprimido pela derrota ali, que não poderia mais atuar como equipe. Mas o Shun morre no final do terceiro episódio. E não parece uma cena de morte, não parece que o personagem caiu no meio da rua, morreu. Não, ele se ajoelhou ali, ficou, pra mim, ele tava depressivo, mas não, ele tava morto. E eu só fui reparar isso quando começou o quarto episódio, que eles estavam se lamentando pela morte do Shun. Eu fiquei, mano, como assim o Shun morreu? Porque não faz sentido, eles não constroem nada disso, aí depois revela que ele tava com uma doença. E o Shun era o personagem que mais tinha carisma nessa parte. Porque nenhum dos outros personagens funcionava. O Taiga não funcionava, o Haru não funcionava, a Saori não funcionava, nenhum deles funcionava. Então eu ainda insisti no quinto episódio, entrou um outro cara ali, não deu. Eu fiquei ali na frente da TV incrédulo, tipo, como assim? Como assim isso aconteceu? E acabou que ele tava tão entediante, tava tão maçante, que eu só acabei largando mesmo. Ele não tinha nada pra me fazer ficar ali no anime, então eu só caguei. E o outro que eu nem sabia que ia sair logo nessa temporada, eu acabei vendo e dropei logo no primeiro episódio, foi Shenmue. Sei lá, cara, eu conheço Shenmue bem por cima, conheço mais a questão no comecinho. Logo no comecinho eu já percebi que o anime não tava adaptando tão bem, e eu falei, mano, eu acho que eu vou pro jogo mesmo, que eu acho que eu ganho mais. Porque ao mesmo tempo que ele tava se estendendo muito na parte ali do assassinato do pai do Ryo, parecia que ele tava correndo algumas coisas também. Por exemplo, a luta que acontece no final do episódio, eu lembro que era pra uma parte mais pra frente no jogo, pelo que eu tinha visto em séries que eu assisti do jogo quando eu era mais novo e tal. E eu lembro que a parte ali que mostra no final do primeiro episódio era pra ser mais pra frente, ao mesmo tempo que ele segura muito episódio. Então, ficou um negócio confuso. E eu já vi por cima que o primeiro jogo acaba no episódio 5, que ele vai já pro segundo, talvez vá até pro terceiro, não sei como o anime tá se seguindo, porque ele ainda tá lançando, mas assim, eu não fiquei nada interessado em assistir o anime. A produção dele é fraca, a ação dele, a forma como tava contando a história, eu falei, vai deixar quieto. Não sei dizer se ele tá uma boa adaptação ou não, porque eu não joguei o jogo, eu vi só séries há muito tempo e ficou por isso. Então, eu não sei dizer, mas o anime pelo menos não me fisgou. Agora vamos lá, matar logo isso com a parte das sequências, começando por Vanitas no Kart, parte 2. E, bom, eu elogiei um tanto de Vanitas, né, no vídeo quando ele saiu lá na primeira temporada. E tá, a produção dele era interessante, ele tinha um carisma legal do Vanitas com o Noe, a relação dele com a Jeanne, que também era bem engraçadinha e tal, mas ele não tinha tanto de história. Eu apostei que o anime, a primeira temporada, era mais prólogo e ia começar a desenvolver mais coisa nessa segunda. Eu errei, mas ao mesmo tempo não, porque metade da temporada foi aquela trama da Chloe, que eu, pessoalmente, achei um saco. E a outra metade foi a questão do irmão do Vanitas, que foi melhorzinho, mas também foi bem problemático, principalmente o final ali, o embate dele com o Noe, que pra mim foi só uma desculpa pra colocar os dois personagens pra sair na porrada. A melhor parte da temporada pra mim foi o passado do Vanitas, foi o flashback dele e um pouquinho da relação dele com a Jeanne também, que evoluiu pra um outro ponto. Teve um episódio ali dos dois não parando de pensar um nos outros, tentando entender o que era aquilo, e aí entendendo que ainda fiz que eles estão apaixonados ali. Aquele episódio eu dei muita risada. Eu acho que esse episódio e o do Passado Bonito foram 2 episódios seguidos, pra mim foram os melhores da temporada toda, porque a trama da Chloe, que dura mais da metade da temporada,
Mano, que negócio chato, velho. Tá, tem parte do drama da Gianni ali, tem parte do background dos vampiros, o plano mais ou menos. É um saco, é só um saco. A questão da rainha ali, mano, ai. Foi só 12 episódios, mas pareceu que eu vi 30. Parecia que essa temporada não andava. Eu deixava acumular e eu via, e, nossa, parecia uma eternidade pra eu ver aqueles episódios e não passava. Por mais que a produção continue maravilhosa, por mais que o carisma dos personagens sejam bons, nossa, foi insuportável essa parte de história mesmo que colocaram. Então, eu achei uma temporada bem mais fraca do que a primeira, que eu já tinha achado meio mais ou menos porque não ia pra muito lugar. Então, Anitta, tá complicado. Agora vamos pra dois que eu tava relativamente hypado, nem tanto, mas ok. E os dois eu já tinha lido o mangá também, então foi interessante ver com uma outra perspectiva agora no anime. Começando por Shingeki, que eu já tinha começado a ler o mangá quando saiu a primeira parte dessa última temporada, porque eu não tava gostando tanto da produção, e eu já tava apostando nessa temporada ser um caso perdido completo, e em partes ele é um pouquinho, por conta de um dos plot twists que acontece ali no episódio 4, especificamente. É um plot twist que simplesmente eu não gosto, eu acho bem forçado, eu acho bem aleatório aquilo tá ali. Por mais que tinha alguns foreshadowings antes que eu já achava meio incômodo, teve alguns foreshadowings pra aquilo estar ali, mas eu realmente não gostei como utilizaram ali, e às vezes parece que nem o anime nem o mangá sabe explicar aquilo direito, que é a questão do plot twist do Titã de Ataque. Quem assistiu sabe, mas pra mim, no mangá, essa parte depois do plot twist já não começava a funcionar mais muita coisa, eles só iam caminhando pra etapa final. E foda-se, não tinha muito desenvolvimento, não tinha tanta coisa que me impactava, não tinha nada. E foi bem diferente no anime. Teve bastante impacto, teve um desenvolvimento um pouco maior ali da facção Jäger, da visão deles, do que eles queriam, dos objetivos. Como a equipe que a gente acompanhou desde o começo do anime ia se desvinculando muito mais dessa questão da facção Jäger, a ponto de realmente gerar um embate entre as duas, porque o pessoal, ele quer parar o Eren, ele quer parar essa ideia maluca que o Eren tá na cabeça. Mostra no último episódio um pouquinho da visão do Eren, por mais que não mostre muito, que bom que não mostraram muito, porque esse é o ponto que pra mim começa a estragar, a desandar por completo o mangá. E pararam nesse ponto, ainda mostrando algo que é interessante, algo que envolve, você fica curioso naquilo. Mano, o que tá passando na cabeça do Eren? A gente vê mais facetas do personagem dele, é bem interessante isso. Tem diversos plot twists, tem a união de Marley com a equipe principal ali, é um embate da facção Jäger, a animação. Puta que pariu, a mapa evoluiu muito, mas muito. Na primeira parte da Final Season, eu detestei a animação, tanto que eu fui pro mangá por conta disso. O CG dos titãs, as lutas, eu tava achando tudo uma catástrofe, e aqui foi lindo. O penúltimo episódio, aquele embate com a facção Jäger, mano, parecia que eu tava vendo de novo a Witch animando Shingeki, cara. Aquilo foi maravilhoso, aquilo foi muito bom. Eu ficava arrepiado a cada minuto. Animação linda, trilha sonora épica. O drama que causa essa traição deles, da facção Jäger. Tudo maravilhoso. Era uma parte que eu não gostava do mangá e, nossa, eu me apeguei muito a ela. Eu me apeguei muito ainda. Por mais que ainda tenha um problema desse plot twist do Titã de Ataque, foi uma temporada muito boa. Por mais que eu achei a parte 1 em texto melhor, essa aqui ainda foi boa. Teve desenvolvimentos legais, a animação evoluiu muito. Então, pra mim, as duas ficam pau a pau, porque essa ganha muito na produção também e não afunda tanto como eu lembrava que afundava. E a outra tem debates, textos muito bons, mas falha em produção e direção. Então, acaba que cria um equilíbrio legal, as duas ficam no mesmo nível pra mim. E agora eu posso dizer com certeza, a próxima é um lixo completo. A próxima é um lixo completo. A próxima não tem como salvar. Desculpa. Agora, pra finalizar, de novo a camisa. Kimetsu, arco do Distrito de Entretenimento, que eu já falei no vídeo anterior que o arco do Distrito de Entretenimento era meu arco favorito no mangá, e não foi bem assim no anime. Eu até dei uma revisitada leve no mangá, porque eu fiquei me perguntando, nossa, por que eu pagava tanto pau pra esse arco em específico no mangá quando eu li? E eu acho que uma coisa que se destaca muito é o fato de que no mangá
esse é o arco que o traço da autora começa a se estabilizar. Então, pra mim, o traço de Kimetsu ele sempre foi algo bem conturbado, as lutas eram algo meio complicado ali pela forma como a autora desenhava, partes cômicas ficavam esquisitas, partes sérias ficavam mais esquisitas ainda, e no final do arco do Trem do Infinito começa a dar uma estabilizada aqui, dá uma estabilizada bem maior, e esse é um arco muito focado muito mais na ação do que em história, do que em texto, em desenvolvimento de qualquer coisa. Por mais que ainda tenha algumas ideias legais, como por exemplo a dupla de vilão ali, que o Tanjiro, ele tem um ponto que ele se compara, ele vê, putz, se eu tivesse chegando mais cedo em casa, talvez eu tivesse na mesma posição que esses dois. O flashback dos dois, que também é bem interessante, de novo, o flashback em Kimetsu, tendo uma posição bem importante para você entender por que os vilões agem daquele jeito. Mas o que se destacava muito era essa questão de ação, era partes que tinham um impacto muito forte por conta dessa evolução de traço. Era um ponto assim, para mim, Kimetsu tinha chegado no ápice. Não tinha muito texto, não tinha muita história, não tinha muita coisa, mas ele conseguia ser extremamente legal, extremamente divertido e envolvente. Você se importava com o que estava acontecendo na luta, tinha consequências importantes, principalmente envolvendo o Zui. Era um personagem que também tinha bastante carisma ali. E aqui no anime, eu acho que o que pesou foi o fato do anime sempre estar lá no talo. Incrivelmente, o anime ele sempre foi tão incrível, tão maravilhoso, que pra mim ele se manteve só. Ele não teve nada de grandioso assim pra eu falar, caralho, esse aqui é o melhor arco de Kimetsu. Fora que teve algumas coisas, principalmente envolvendo os vilões, que chegou a me incomodar um pouco. Como, por exemplo, o discurso ali da cortesã, que ela vive falando que pessoas feias deviam morrer, que isso é muito mais repetitivo no anime do que era no mangá. Ou os vícios de linguagem do irmão dela. Porque no mangá, pelo menos na tradução que eu tinha lido na época, e que foi a que eu acabei relendo agora, o vício de linguagem dele era puxar alguma palavra, normalmente o legal. Você é bem alto, né? Legal. Aqui é o né. Você é bem alto, né? Você é bem forte, né? As garotas devem adorar você, né? Com uma fala bem caricata, com uma fala que chega a ser bem irritante. A fala dos dois é irritante. Eu não gostei muito do trabalho de dublagem dos dois. Eu chegava num ponto que eu ficava assim de saco cheio, mano, cala a boca, por favor. E, obviamente, não tem no mangá esse problema, porque você tá lendo ali, não é tão repetitivo, não é tão cansativo como acaba tornando no anime quando você tá escutando. Pelo menos eu senti muito mais peso essa questão do vício de linguagem, trejeito e tal, no anime pela presença da dublagem. Então acaba sendo até bizarro, porque apesar do anime ser simplesmente espetacular, eu acho que no mangá consegue brilhar mais por ser uma evolução grande de como estava sendo o mangá até ali. Não que eu tenha achado esse arco ruim de jeito nenhum, eu adoro muitas partes dele, as lutas são espetaculares, a animação continua impecável. Eu acho que a única parte que eu não gostei muito da animação foi na luta da Nezuko, porque eu acho que aí ficou meio rushado, não gostei muito, mas foi só ela. De resto, continua espetacular, eu adorei essa parte do anime, mas eu acabo preferindo um pouco no mangá. Eu nunca pensei que eu falaria isso de Kimetsu. E vamos ver como vai ser o próximo arco, porque o próximo arco é o que eu menos gosto do mangá, é o que eu acho mais chato. Então tá curioso isso, porque um arco que eu não gostava tanto no mangá, eu dei 9 no filme. Um arco que eu achava o melhor do mangá, eu dei 7. Então, tipo, tá curioso. Mas enfim, encerramos a temporada. Eu vi pouco anime e agora a gente precisa conversar um pouco. Porque como eu falei no começo do vídeo, esse é provavelmente o último vídeo de temporada de anime que eu tô fazendo. Por quê? Essa é a hora da explicação. Desde o ano passado, eu já tô ficando bem mais de saco cheio com anime do que eu tava quando eu comecei esse quadro de conclusão de temporada de anime, que eu comecei a abordar mais as temporadas, falar de um monte de anime seguido e tal. No começo eu tava muito empolgado, eu pegava qualquer merda ali só pra... eu vou falar. Isso começou a me saturar, eu comecei a selecionar melhor os animes que eu ia ver. E só foi reduzindo no decorrer das temporadas a um ponto que, assim como foi nessa, assim como foi em outras, eu pegava muito mais sequência do que animes novos. Eu via pouquíssimos animes novos, porque a maioria eu batia o olho e falava, mano, isso vai ser uma merda, isso vai ser uma merda, isso vai ser uma merda, e eu não voltava. Muitos animes, principalmente nessa que eu comecei a atrasar, eu dropava porque eu ficava na pressa, caralho, eu tenho que fazer o vídeo da temporada, eu tinha que fazer o vídeo da temporada, tenho que fazer o vídeo da temporada. E mesmo assim o vídeo atrasava, então começava a ter que correr um monte de anime, alguns eu dropava só porque sim. Achei uma coisinha que me incomodou, eu dropava. Então eu acho que isso tá prejudicando muito
esses vídeos da temporada e tá prejudicando pra mim também, que eu já não tô mais com aquele pique todo que eu tava em assistir anime, em estar ali semanalmente acompanhando os animes, do que eu tinha até no retrasado. De vez em quando surge algum anime que me deixa muito no pique, que me deixa muito empolgado, e normalmente quando eu tô empolgado com esse anime, eu não tô afim de ficar acompanhando semanalmente, mas eu pego e eu assisto ele quase todo de uma vez, como foi Osama Ranking, como foi 86. Mas isso não quer dizer que, tipo, se eu pegar a temporada pra maratonar os animes individualmente ali, quando ela encerrar, vai ser melhor, porque não é todo anime que eu vou manter o mesmo hype. Tem anime que eu vejo extremamente rápido, tem anime que eu vou me arrastando. Então eu acho melhor encerrar mesmo os vídeos de temporada. Por mais que a próxima tenha bastante coisa que eu tô interessado em ver, putz, vai ter segunda temporada de Rikegakoi, vai ter segunda temporada de Mashikado Majoku, vai ter segunda temporada de Komi-san, vai ter finalmente o anime de Spy X Family, que eu já li o mangá, eu tô muito empolgado pra essa porra desse anime. Vai ter terceira temporada de Kaguya. Foda-se. Me doeu jogar o mangá. Eu provavelmente vou acabar vendo esses animes, mas vai ser no meu tempo. Se eu vou pegar semanal ou não, eu não sei. Se eu vou ver, maratonar assim que a temporada encerrar, não sei. Se eu vou maratonar daqui 2 anos, eu também não sei. Então, melhor eu não prometer nada. Eu falar, não vai ter mais vídeo de temporada, porque eu acho que acaba sendo melhor tanto pro canal quanto pra mim. E nisso eu fico feliz que eu desvinculei muito a imagem do canal a especificamente anime. Comecei a falar mais de Marvel, tô começando a falar de DC. Trouxe semana passada o vídeo de podcast com Tenak, então agora pode começar essa questão de podcast, tornar um pouco mais frequente, do que acabar ficando muito preso a isso de vídeo de temporada. Um vídeo a cada 3 meses pra falar da temporada de animes. E não é como se anime fosse sumir aqui do canal. Eu posso pegar e falar de algum mangá que eu tô lendo ultimamente, eu posso pegar e falar de algum anime aleatório velho que eu peguei para assistir porque, sei lá, eu tava devendo. Pode me dar um surto, caralho, decidi reassistir tal anime, será que ele continua tão bem? Pegar e fazer um vídeo. Não é como se anime fosse sumir aqui do canal. Eu só não acho que eu vou continuar falando especificamente das temporadas. De vez em quando pode ser que eu veja algum anime de temporada, eu fale, caralho, isso é incrível, e vira e faça um vídeo. Pode acontecer, mas eu acho que esse estilo de vídeo, falar um monte de anime em um único vídeo, não tá mais funcionando tanto quanto funcionou um dia aqui no canal. E de novo, não é algo definitivo. Pode ser que do nada eu dê um surto e falo, vou voltar a fazer esses vídeos. Só o tempo vai dizer. Mas a verdade é que por hora, eu não tô afim de continuar esses vídeos de temporada. Então, eu declaro esse atualmente o último vídeo de temporada. Então, é isso. Eu espero que vocês compreendam isso, a minha posição que eu tô tomando aqui no canal. Mas enfim, é isso. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa temporada, se tem algum anime que eu não vi, que vocês viram, que vocês recomendam assistir, o que vocês acharam desses animes que eu falei aqui nesse vídeo. E é isso. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!